Bem-vindos ao meu canal Yet Tifahait. Hoje é dia 20 de maio de 2023. São 22 horas e 35 minutos na Alemanha. Vamos à segunda parte. Como criam etnias, comumente chamadas de raças de humanos, os indígenas de várias partes do mundo. O vídeo anterior nós falamos dos negros, mas a mistura é com as 3 etnias reais que existe de verdade: a branca, a negra e a asiática. O resto que eles falam que é uma etnia, que apareceu, aquela historinha toda de cada etnia, é só mistura, com pinceladas na medida certa. Parece que é tudo assim espontâneo, não é. É algo muito bem feito. E vocês vão entender melhor com uma conversa que eu tive com um dos meus seguidores. Esse vídeo não é recomendado para aqueles que desejam manter suas crenças religiosas ou quaisquer outras crenças, apegos, etc. Não desejo que se sintam magoados, porque essa não é a minha intenção. Mas meu canal é de desconstrução de crenças e pode ser que vocês não gostem do que vão ler ou ouvir. Só prossigam com o vídeo caso sejam capazes de assistir sem se sentirem atacados. No meu canal há muitos que são religiosos e respeitam a mim e a mensagem, e agradecem por já terem se beneficiado muito com a minha mensagem. Obrigada pela compreensão e etc. O escuro colorindo branco o escurece. Atenção! Não se trata de descriminalizar, é uma observação de como eles criam novas etnias, colorindo e descolorindo, e como eles obrigam o movimentar nosso para conseguir que sejamos nós mesmos o laboratório, a cobaia e as experiências em nós mesmos, em nossos corpos. E para eles conseguirem obter os resultados dessas experiências com nossos físicos e mentes, alguns nossos são sacrificados. Abra sua mente e seus olhos mentais se quiser realmente entender minhas postagens e vídeos. Aqui nós temos alguns indígenas. Essa pessoa é uma indígena dos Estados Unidos. Olhem a fisionomia dela, diferente dos nossos indígenas. Indígena americano. Vocês percebem que os indígenas dos Estados Unidos, eles são diferentes dos nossos, eles não são bem aquele asiático que a gente conhece. Aí eles falam que não foram os asiáticos, que os índios apareceram aqui, de repente apareceram. Na verdade, eles vão jogando pessoas aqui e ali para formar tribos, novas nações, novos grupos. E eu já expliquei em outros vídeos para vocês sobre que, ao fazer uma nova tribo, um novo povo, os primeiros que ele joga são os deles, com alguns nossos. E os deles vão ser os chefes de tribos, vão ser aqueles que vão ficar na parte de conselhos, porque são eles que vão nos manipular até que a gente comece a fazer tudo sozinho, já aprendeu, já sabe como fazer, mas os deles são sempre os primeiros e eles também são sempre aqueles que estarão no poder. Então, esses indígenas americanos teve uma pincelada de negros, brancos e indígenas asiáticos, que eles não querem que a gente saiba que são asiáticos que estavam aqui. Porém, eles não colocaram muito dos negros na mistura. A gente sabe que quando eles trouxeram os negros para cá, então vamos fingir que a gente acredita na historinha que eles nos contaram, como eles vieram assim dentro desses navios negreiros. Olha só como ficavam acumulados como produtos, né? E com certeza havia muitas doenças, eles não pegavam sol direito, não tinha muita higiene, não tinha uma nutrição ok, né, necessária para suportar dias e dias, ainda mais se for dessa maneira. Absurdo o que eles contam, olha só.
Não dava. A gente aqui fica um pouquinho sem sol, já está doente, sem uma alimentação correta. Tudo bem que os negros são muito fortes, mas não justifica, gente. Não dá para engolir essa historinha de como eles vinham todos assim, olha. Isso não é vida. Até os animais, quando a gente transporta, eles morrem e causam doenças, e as pessoas comem eles doentes mesmo, e com todo o sofrimento, o estresse da morte, tudo, antes, durante e depois, né, da morte, é só coisa ruim. E você acha que os negros iriam suportar isso? Eles são humanos, eles não são animais que já sofrem, morrem. Imagina nós, seres humanos, né? Eles sobreviveram. Eles resistiram a tudo isso, né? Eles querem que a gente engula essas historinhas, quer dizer, a gente engoliu, foi contado, repetido tantas vezes e provado da maneira deles, pelos personagens dele, pelos livros deles, que as pessoas aceitaram. Mas quando a sua mente está se desligando de tudo isso, começa a pensar, como pode? Que absurdo é esse? Não é verdade? Bom, vamos fingir que a gente acredita em tudo isso. Então eles trouxeram os negros dessa maneira, não é? E aí deixou eles se misturarem com os indígenas e com os brancos também. Não seria fácil misturar assim, porque naquela época havia discriminação e as pessoas queriam ficar brancas. E elas não iriam se misturar fácil assim. Também da parte dos índios, deveria ter um pouco de cuidado em se misturar. Todos no passado queriam manter a sua etnia, a sua raça, né, como as pessoas falam. E é para isso que o sistema faz os movimentos, as cutucações que eles dão em nossas pessoas, ou em grupos, ou individualmente, ou mundialmente. Sempre vai ter movimentos para obrigar as pessoas a se relacionarem, para obrigar as pessoas a vivenciarem outras situações, outros episódios. Não interessa o que quer que seja neste mundo, acontece devido a essas mudanças que eles fazem, essas cutucações em todos nós, para vivenciarmos o que eles querem, as cenas, os episódios, tudo diferente que acontecer nas nossas vidas é devido aos movimentos que eles nos obrigam a fazer nós mesmos, ou outros nos obrigam a fazer, e assim vai. Então houve uma pincelada pequena dos negros aqui, dos brancos e dos índios. E aí você reconhece os indígenas dos Estados Unidos, que há essa pequena diferença na mistura que fizeram com eles para os indígenas brasileiros. Ainda aqui são os indígenas americanos. Então, olhando para os indígenas, os índios americanos, eu me lembrei de quando eu ficava olhando o povo da Mongólia e de outras regiões. E este rosto comprido, né, me lembrou bastante os indígenas dos Estados Unidos. Pode ser que eles pegaram alguns asiáticos de outras regiões que já havia outras misturas, porque isso aqui também é uma mistura. Já não é aquele asiático que a gente conhece bem dos chineses, dos japoneses, não? E levaram também para as Américas, né? Dividiram ali e falaram, descobriu-se uma nova terra, tal. Tudo historinha. Mas a gente vai fingir que a gente acredita em tudo e vamos pensar dessa maneira para podermos entender o jogo do sistema. Aqui está os indígenas do Brasil. O engraçado é que quando eu era menina, nos livros de história, nos livros que mostravam o Brasil, os indígenas eram bem parecidos com os asiáticos, bem mais do que hoje em dia. Você vê, mesmo naquela época eles diziam que os índios já se misturavam com os negros e com os brancos, certo? Mas olha esse aqui e olha esta aqui. Este aqui é o índio que eu via quando era criança nos livros. Esse aqui já parece uma mistura com o negro. Olha os cabelos dele. Já não é o cabelo bem liso, né? Pode ser que também tenha alguma outras pessoas que eles trouxeram de outras partes do mundo para misturar para chegar a isso. Então eu acho que hoje em dia os nossos índios estão perdendo já aquele acento asiático deles, já está bem misturado mais do que antes. Eles tentaram preservar, né? Aqui eu encontrei a foto de uma menina que disse que é Tainá, deve ser de filme. Mas era assim, os nossos indígenas eram bem asiáticos.
aqui já é uma indígena do Peru. E nós vamos agora ouvir a minha conversa com um seguidor que, ao ouvir o meu vídeo sobre as etnias, ele me escreveu e ele disse: muito bom esse vídeo. Querem misturar-nos, mas os deles não. Ele sempre presta atenção aos meus temas e depois, às vezes, quando ele tem tempo, que também ele tem a vida muito corrida, a gente conversa sobre o tema. Agora nós estamos no Telegrama e dia 19, ontem, ele me mandou esta mensagem. E eu respondi para ele. Oi, Rã. Pois é, eu não entendo quem são eles, né? Parece que é um grupo que eles escolheram para misturar. Então, eu acho que eles querem criar um tipo de rosto. Por exemplo, quando eles ficam misturando e depois pega aquela característica dos rostos de uma certa etnia que a gente reconhece. Ah, esse aqui é um árabe, esse aqui é um... Então, eu acho que eles querem dar uma aparência para as novas pessoas alemãs através dessa mistura. Alguns deles parecem uns deuses, então por que eles se sentem assim tão especiais, tão endeusados? Talvez seja mesmo uns deles, ou talvez sejam os nossos, que se sentem assim porque estão sendo tratados como deuses. Aí eu fico na dúvida o porquê eles andam dessa forma, distantes, altivos, como se eles fossem realmente algo especial ou eles sabem algo especial. Acho que muita gente não entendeu esse vídeo meu. É difícil das pessoas entenderem. Imagina uma pessoa que não conhece meu canal, pega esse vídeo aí e já pensa que eu sou uma doida, tô discriminando, né? Mas a segunda parte eu tô falando também dos índios. É a mesma mistura com tudo. Não sobra nada, é mistura o tempo todo. Tanto é que eles fizeram as pessoas repetir tudo junto, misturado, né? Bom, e quando chegou no áudio dele, como eu não pedi autorização para deixar vocês conhecerem a voz bonita dele, eu coloquei nesse voice maker para dar uma modulada, uma modificada na voz dele. Vamos ouvir o que ele está falando. E até alguns negros que tu vê com traço de caucasiano. Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, porque lá no site não ficou boa a voz dele. Aqui no Rio tem muita pessoa morena e até alguns negros que tu vê com traço de caucasiano. Aquele traço bem europeu, mas aquela pele bem morena ou mulata ou até quase negra mesmo. Mas com traço caucasiano. Se colocasse a pessoa numa cor branca, passaria perfeitamente por um europeu. Só a cor da pele que é mais escura, é morena ou mulata ou quase negra. Aqui no Rio, principalmente, a mistura funcionou bem. Eles misturaram bem. E aí na Europa eu creio que eles estão querendo fazer a mesma coisa. Então estão querendo misturar as pessoas para que o traço predominante seja o caucasiano, mas a cor da pele da pessoa fique mais escura. Eu creio que seja isto. Mas só para a classe mais baixa da população. Porque a classe dominante sempre vai continuar branca e clara. Então eu disse a ele, isso mesmo, a mistura do Brasil foi também pensada. Eles queriam que no final houvesse a mistura que desse as características dos brasileiros. Sabe que um brasileiro pode ser qualquer nacionalidade, pois a mistura aí foi feita para isso. Fomos e somos o laboratório que é nosso corpo. Somos as cobaias e somos a própria experiência de miscigenação. Aliás, para tudo, né? Somos cobaias. Sim, uns 15 anos atrás eu já havia recebido os blocos de imagens sobre essa coisa de classe dominante. Mas olha, os árabes têm a elite deles também, que é feita uma parte por pele escura,
mas os traços sempre é voltado para os traços dos brancos. E daí a gente se pergunta, então por que eles estão judiando das pessoas brancas da massa? Não é? A gente está vendo eles tratando o homem branco, a mulher branca, desvalorizando eles, né? E se for hétero, então... Daí eu me lembrei do que vi que eles desejavam nos blocos de imagem há muito tempo, há muitos anos atrás, até aquela data que eu vi, pelo menos, pelo que eu interpretei das imagens todas, que queriam retirar a pele branca das massas. E aí sim, a elite teria completamente a genética deles limpa e somente para eles. Mas veja que a mensagem, ela sempre avisa, e eu alerto, porque a mente nossa, conhecendo e se identificando, sabe, das informações que eu passo, já vamos criando barreiras, principalmente se são mentes já livres de crenças controladoras e limitantes deles, que vem do sistema, de sua gente, suas coisas, que faz com que as pessoas pulem de uma crença para outra, substitua uma pela outra e assim vai. As mentes que estão assim aprisionadas, elas não podem nos ajudar. Elas não querem nem ter consciência dessas informações todas. Algumas delas nem conseguem absorver nada disso. É preciso ter a mente exclusivamente na função deletação, desconstrução, rejeição e desapego geral e total pelo mundo de coisas dele, do sistema e subsistemas e tudo mais. Ainda que seja obrigado no físico a vivenciar o mundo dele, pois o fato de detectá-lo não nos dá uma passagem para sairmos daqui, não é? Mesmo que você perceba o sistema, você comece a desconstruir, você não vai sair daqui apertando o botão. Não tem essa saída física dessa maneira. Aqui se nasce e aqui se morre. É dessa maneira que se entra e é dessa maneira que se sai. Mas o mundo todo é mental. Então você vai sair daqui dele antes do seu físico, porque quando você começa a percebê-lo, você já está saindo dele. Ainda que está vivenciando toda essa história de vida, do esquecimento, do sacrifício, da judiação toda dentro dele, certo? Este áudio eu só estava avisando ele que eu vou colocar a voz dele no modulador de áudio. E quanto ao Brasil, eles não devem ter trazido os negros como escravos, como disseram, dentro de navios por dias e dias. Eles iriam morrer como numa queda de dominós, todos apertados lá embaixo nos navios e ficariam super doentes, contaminando as pessoas todas. Creio que fizeram o mesmo que fizeram aqui. Eles trouxeram essas pessoas, abriram as portas e essa memória foi retirada e colocada no lugar uma outra historinha. O fato é que depois podem ter feito algo para ver uma escravidão, mas não da maneira que nos contaram lá atrás, porque até nós mesmos vivemos escravizados. Hoje em dia, todo mundo é escravo ainda, mas pensa que está liberto. E a maioria das pessoas não se percebem escravos, disse eu. Não se percebem aprisionados, pois o sistema muito esperto deu a elas as crenças que justificam todo o mal, todas as coisas ruins que elas vivem aqui, e não deixando elas ir além da potência da mente, a mente já controlada, né? E ficaram para trás em todos os sentidos. Elas ficaram para trás no financeiro, na instrução, na alimentação, no social, etc. E há outros nossos que ficaram para trás somente no mental, mas de maneira que parece que eles são inteligentes e merecedores do melhor, que são os nossos diplomados, que formam e sustentam toda a base mais forte do sistema, que dá a ele o poder de continuar sendo ele e controlando tudo como sempre foi. As nossas pessoas diplomadas, elas ficaram para trás também, porque elas estão aprisionadas no conhecimento do sistema. Elas estão superior aos que ficaram para trás em tudo, no absoluto, né? Ficaram para trás no financeiro, na instrução e tudo. Mas elas continuam também aprisionadas como esses que ficaram para trás com tudo. Apesar de elas terem mais privilégios dentro do sistema, conquistarem mais as coisas dentro do sistema, elas também são escravos, estão aprisionadas. E por falar da escravidão, desde alguns anos, eles lançaram os livros dos personagens deles, dizendo que já falavam antes,
de que a escravidão não foi bem assim, que na verdade os brancos da Europa foram primeiro aprisionados, escravizados pelos árabes, pelos negros. E também essa história de que portugueses chegaram lá e prenderam os negros não tem sentido. Na verdade, o que aconteceu é que pagaram para entregar aquelas pessoas. Isso, se for de verdade a escravidão como eles contam, ou eles enganaram aquelas pessoas trazendo-as para dentro do Brasil. E eles também contam que os árabes, os eunucos que viviam nos palácios deles, eram europeus, que foram escravizados, os brancos, e para não misturar com as mulheres deles, eles tornaram eles em eunucos. Gente, é muita historinha, uma em cima da outra, com outras extensões. Então, o sistema dá as dicas dele, coloca aquelas verdades, entre aspas, oficializadas nos livros, para ser lembrado, para ser estudado, e outras extensões que vão aparecendo para ver se clareia um pouco a cabeça ou confunde. Mas no final são todos pistas e dicas para ver aqueles que estão pegando as pistas, né, e as dicas se vão jogar corretamente com o sistema, se vão conseguir fazer as jogadas com ele, porque o sistema é um grande jogador. Acho que você conhece os meus vídeos, que eu expliquei essa coisa das pessoas pensarem que elas são especiais porque têm o conhecimento do sistema. Mas elas só têm o conhecimento do sistema e pagaram muito caro para tê-lo. E elas vão viver disso, a mente delas fica totalmente abarrotada disso, ela não consegue mais se libertar. Para a gente, fica sendo eles os privilegiados porque conseguiram esse conhecimento do sistema, e aqueles outros, a maioria são de classe média, eles não aceitaram muito os estudos, o conhecimento do sistema, e preferiram viver de outra maneira, e são esses aí que conseguem despertar a maioria. Tem um pouco também que desperta onde estão aqueles bem deixados para trás, em tudo, né, como eu já expliquei, e nessa parte de diplomado, eles não vêm para o nosso lado, eles não conseguem sair. Então, é o contrário, aquela mente que consegue saber tudo do sistema, o conhecimento dele, né, matemática, física, tudo que monta o sistema, essa mente, ela não é uma mente poderosa. Ela é poderosa para ser tomada pelo sistema, para que ela aprenda o conhecimento de qualquer línguas, as ciências, tudo que for do sistema, mas ela não tem poder para não deixá-lo dominar ela nesse sentido. Ela vai morrer assim. Talvez numa outra vez, se essa pessoa for reprisada, né, ela venha, não sei. Mas as pessoas que estão livres disso, de ter esse poder de conhecer, de absorver e tomar todo o conhecimento do sistema, a mente dela tem mais chance de se libertar. Essas são as mentes que realmente matutam, observam e tal. Os dos diplomas, os poderosos, né, os que são mais poderosos do que os deixados para trás, tudo que eles fazem é dentro do sistema. Eles matutam com aquilo que o sistema dá para eles. Então, eles acham conexão com tudo que é do sistema, da história, da geografia, da matemática, da ciência. Então, eles vão fazendo tudo isso, libertar deles, o crescimento, tal, até espiritual que eles falam, mental, não sei o que, é tudo dentro de todas aquelas coisas que o sistema deu, que é o conhecimento, as informações, as historinhas. Então, eles ficam aprisionados aí dentro, exclusivamente para o mundo do sistema, para o conhecimento dele. Então, aí você vê que no Rio de Janeiro, parece que é o povo que veio mais de Angola e teve uma outra região. Eles escolhem, eles não trouxeram todos, né? E houve essa mistura. Depois eles trouxeram mais outros estrangeiros, né? Depois de um tempo, foram os... O que eu falei? Primeiro foram os negros, depois já tinha os portugueses lá com os índios, então houve essa mistura, português, índio, brancos, né, em geral. Tinham alguns poucos de outras partes da Europa, mas não tinha aquela demanda grande. Aí depois, sim, houve aquela grande demanda que eles abriram as portas do país, convidou italianos, franceses, já acho que já estavam um pouco ali, mais franceses, mais esse grupo todo da Europa. Os italianos chegaram bastante no Brasil. Depois veio os japoneses, acho que
esqueci a palavra, concomitantemente, né? Ao mesmo tempo que esses aí chegaram também os japoneses. Você pode ver que houve essa escolha nos Estados Unidos, há mais chineses do que japoneses. No Brasil é onde tem mais japoneses depois do Japão, né? E depois eles foram trazendo, já tinha um pouco, mas eu estou falando de demanda. Aí chegou a demanda de árabes, libaneses, sei que. Depois chegou, por último, já tinha alguns aqui, mas a demanda grande chegou depois dos coreanos. Eu lembro que quando os coreanos chegaram em grande, muito para cá, o bairro da Liberdade de São Paulo, que era exclusivo de japoneses, foi tomado por eles. A 25 de março, que tinha muitos árabes, foi tomada pelos coreanos, sabe? Então, chegou uma grande parte deles. Essas misturas que eles fazem para dar os traços característicos de cada nação, de cada etnia, é tudo pensado. Para a gente parece que não, porque a gente está se misturando, mas eles fazem a gente se misturar com aquelas pessoas que eles querem. A gente pensa que não, que a gente está escolhendo as pessoas. Não, olha o movimento da vida da gente. A gente acaba se movimentando, conhecendo pessoas, às vezes, até que a gente não quer, tem uma relação sexual, engravida, não é? Quantas mulheres aí estão engravidando de pessoas que, se fosse pela energia sexual sem ser manipulada, essa que eu falo que está tendo uso errado da energia sexual, elas não teriam nunca sexo com esses homens, porque a mulher deveria ser como um dos animais, aquele poder de escolher, de saber a genética perfeita, que não desse deformações físicas, mentais, etc., no novo ser. Mas aí nasce todo tipo de gente, é isso que eles queriam, mas é tudo programado e está tudo sendo controlado, ainda que pareça que a gente está cruzando como os animais, nós estamos nos relacionando com quem a gente quer, não estamos. As pessoas entram nas nossas vidas, nós não escolhemos elas para entrar, elas aparecem, então está tudo controlado. Então, tem essa do Brasil, como você falou, tem muitos, e eu também falei no vídeo, tem muitas pessoas brancas, negras, que parecem brancos, pintados de negro, não é? É os traços todinho de caucasianos, vamos chamá-los eles assim, né? Dos brancos europeus, né? E também o que eu queria falar, por isso que eu coloquei no vídeo, primeira parte, a segunda parte eu vou fazer sobre os índios, porque se você perceber, os nossos índios aqui, o que eu acho que eles fizeram? Trouxeram os asiáticos, misturaram com negros e brancos e separaram um grupo de famílias, né? Olha só no Ceará, você percebe que aquelas pessoas todas do Ceará têm aquela característica forte. Alguns escapam, mas tem uns que têm aquela característica forte que a gente percebe. Esses são cearenses. Então, eles devem ter pegado um grupo de 3 ou 2 famílias, onde tinha aqueles traços genéticos, fisionômicos, né? O nariz assim, a orelha mais abanada, não sei o quê, e ficou fazendo misturar entre eles. E dessa mistura, é claro que eles devem ter dado uma ajuda grande, colocando o povo deles também para fazer isso. Algum jeito eles fazem para ser mais rápido, né? E depois nasceu tanto, casando entre primos, irmãos, que eles não vão contar isso para a gente que fizeram de propósito, eles têm que deixar como se tudo fosse natural, que aconteceu porque a gente fez isso, tudo o sistema quer que pareça que somos os culpados de tudo. Somos nós que fazemos tudo, nós escolhemos tudo. Olha que alegria. Se a gente pudesse fazer isso, a gente não estava aqui, né? Sofrendo e sendo controlados. Então, você percebe que tem os indígenas dos Estados Unidos, eles têm os traços diferentes, né? Dos índios do Brasil, e dos índios de outras partes aqui das Américas, né? E dá para perceber que uma parte daqueles índios foi mistura com negro e branco. E também negro com índio, é como se você fosse fazer uma comida. Você coloca um pouquinho de sal, mais tempero de outra coisa, e assim eles fizeram. Dos índios, então eles tinham que ter mais índios, né? As pessoas que eram os asiáticos normais, misturando mais com o branco, e uma pitada de negro. Já os negros que estão vindo para cá, eles estão trazendo eles mais com os traços mais suaves, para misturar com os alemães, que já tem mistura de árabe, turco e tudo aqui,
mas antes a pele ainda estava branca. Agora eles querem dar um toque maior de negro, uma pincelada para colorir, dar um escurecimento da pele. E aí eu me lembro do que eu vi dos blocos, avisando que eles pretendiam ter uma elite de brancos e sumir com a pele branca na massa. As pessoas estão achando que é legal ficar misturando, para mim tudo bem, né? Mas a gente tem que pensar nas intenções. Claro que eu não vou ter discriminação com ninguém, eu também sou misturada, não é? Eu sou descendente de índio com europeus e tudo mais. Então, a gente do Brasil não vai ter discriminação para isso, né? Mas tem que se observar o que a vida está parecendo que é natural e espontâneo, porque sempre tem o dedo desses perversos maquiavélicos. Eles controlam tudo, até mesmo aquilo que parece tão espontâneo, tão natural, e eles deixam pista. Olha, a natureza toda controlada, olha os animais domésticos, que eu já falei, são tudo misturado, mas não do jeitinho que eles falam. Uma pessoa pegou um cachorrinho e ficou misturando até nascer essa raça. Tudo mentira, é tudo feito e controlado como eles querem. Os animais, como tem que ser mais rápido, devem fazer em laboratório, em lugares especiais que a gente nem sabe, vamos chamar de laboratório por enquanto, né? E depois joga por aí, joga entre a gente. Um deles coloca lá uma família deles e diz que são eles que criaram, porque assim, o sistema sempre, para começar a história, ele joga um personagem ou grupos de personagens dele. Lembra que eu já fiz um vídeo falando como eles criaram tribos? Coloca o povo dele lá, um bocado dos nossos, ali aqueles que vão ser chefes, liderar, tudo vai ser deles, e eles vão ensinar aquelas pessoas nossas a ficar se procriando, se misturando ali, e vai ter a historinha de cada tribo, ai, como é que foi, e daí vai nascer toda a cultura, tudo isso baseado naquilo que eles, dele, aquelas pessoas dele como líderes e tudo que começaram são eles. Depois aí vem os líderes que vão nascer descendentes deles, né? Que vão ser vão continuar liderando, mas tudo descendente deles, ou eles de vez em quando vão lá e volta que é para o sangue. Tá vendo que tem essa historinha de não querer se misturar por causa do sangue? Porque os primeiros são eles, né? O povo do sistema, a família toda de enganadores que tem que ficar ali, sempre no poder, ensinando a gente a viver aqui o joguinho deles. E a gente pensa que é tudo, ai, coisa divina, maravilhosa, né? Que coisa espontânea, natural. Tão humano esse mundo dos humanos. E aí você vê que mesmo aí no Brasil, que há essa mistura completa, nós brasileiros conseguimos reconhecer aqueles que vêm de Minas, aqueles que é da Bahia, aqueles que é do Rio de Janeiro, nós conseguimos reconhecer os que estão mais escuros, o menos escuro a gente ainda reconhece. É incrível isso, não é? Porque o nosso cérebro tem esse poder para reconhecer a fisionomia humana, ou o corpo humano. Por isso que nós somos enganados, o sistema coloca o povo deles, né, que tem a mesma aparência nossa, e o cérebro vê e aceita, né, como sendo humanos. Foi uma tacada, uma jogada de mestre, né? Fica entre nós como sendo nós mesmos, né? Eles não são, mas se fazem, e ainda nos fazer levar a culpa de que tudo que vem deles, né, do mal, da natureza perversa deles, que praticam, ensinam a gente a praticar, é humano. Mas o humano verdadeiro, eu tenho certeza que as pessoas que me escutam, que são humanas verdadeiras, elas sabem que tem um calor, uma coisa doce, dócil, uma coisa amorosa dentro do ser humano, uma luz quente ali no coração, que não nos permite ser do mal de verdade. Então, se o humano está sendo mal, está fazendo tudo ao contrário, ele não é humano, apenas aparenta como humano. Então, e ainda mais hoje em dia que o sistema está mostrando que a aparência não quer dizer nada, ele não fez todo mundo se modificar, e quer ser gato, pode ser gato, quer ser mulher, pode ser mulher, quer ser homem, quer ser ET, pode ser tudo, mostrando, dando as dicas que ele sempre faz. Mas as pessoas se negam a ver do outro lado, estender a mente para ver além. Não, elas só querem ver o que ele mesmo está mostrando ou o que as pessoas dele estão dizendo e as nossas manipuladas repetindo, repassando, promovendo tudo de graça. Então, imagina como vão ficar lindas essas pessoas nos olhos nossos, né? Que já estamos acostumados com miscigenação, mistura e com os padrões de beleza que eles nos deram. Os alemães, né? Com os traços bem mais delicados. Aí vem esses negros, a pele escura, mas os traços são delicados também. Não são aqueles negros do nariz bem largo, né? A boca tão grande. Não, eles são bem bonitinhos.
parece uma pessoa branca pintada de negro, sabe? Então, essa mistura, o que eles estão querendo é a pincelada da cor escura para os novos povos dos alemães, né, que estão aqui, que vão ser a vítima dessa experiência. Todos nós aqui neste mundo somos o laboratório, que é o nosso corpo, e somos a cobaia, e somos a própria experiência, a própria manipulação, somos nós mesmos, porque nós usamos, através do sexo, fazer essa mistura, aceitar, nos relacionar, fazer sexo adoidado com quem quiser, porque eles precisam obter essa mistura, então nos usam, nos manipulam, nos cutucam para movimentar-se com situações, com desejos, com tudo que eles podem fazer. É tudo feito e também estimulado em filmes, mostrando que é tudo natural, que é bom essa mistura, que é legal. Quantos filmes... cortou aqui. Quantos filmes no passado eles não mostravam pessoas indo encontrar uma pessoa estrangeira e vivendo grandes amores? Alguém foi para Roma, conheceu uma italiana, se apaixonou. Alguém foi para China. E eu lembro de um filme que fez muito sucesso, acho que o nome era Sayonara. O americano foi para a China, conheceu uma chinesa lá e viveu um grande amor. Ai, desculpa, não era chinesa, era japonesa. Por isso sayonara, que quer dizer adeus em japonês. Sempre assim, para estimular as pessoas a desejar se conhecerem em outras, né, nacionalidades. E pior, ele coloca no script delas que elas vão nascer num país e só vão ter um pouco de amor, alguma coisa, quando conhecer alguém de fora. Aconteceu comigo. Eu não conseguia, aí no Brasil, viver um relacionamento como eu queria, porque os homens do Brasil, eles são muito mais... eles traem mais, essa é a verdade, me desculpe os homens, mas naquela época os alemães eram homens quietos, eram homens que não gostavam de traição, não tinham nem sexo anal, eles eram muito diferentes, eles só pensavam mesmo no amor, e cuidar, claro que tem os psicopatas que faziam coisa diferente, mas o alemão mesmo comum, ele pensava desse jeito, viver uma vida normal, sexo era normal, né, e ter filhos, e viver a família dele e trabalhar muito, porque o país, desde antes da Segunda Guerra, eles já estavam manipulando as pessoas para viverem uma vida materialista, né? Onde os países mais ricos vivem, é vida materialista mesmo. E os alemães foram coordenados, foram manipulados a isso. Aí alguém pode dizer, mas é legal misturar. Gente, pode ser legal, mas tem que ver a intenção, o que está por trás disso. O que está acontecendo? Quantas coisas legais o sistema nos dá, bonita, gostosa, prazerosa, mas sempre tem a intenção real que está escondida, e ele até oferece outras intenções que ele deixa a gente conhecer, e deixa o povo dele falando, e até os nossos manipulados ficam repetindo, mas a intenção real só aparece quando o ser humano não está aprisionado nessas que ele dá, nas coisas que ele dá, e começa a matutar sozinho. Começa a refletir sem parar, observar, e ficar desconfortável dentro deste mundo, achando que tem tantas coisas por trás daquilo que está sendo mostrado, está sendo dito, está sendo até provado. O ser humano que faz isso, ele está realmente movimentando a mente dele para se libertar dos movimentos, das prisões, dos grilhões do sistema, né? Você começa a pensar por você mesma, dessa maneira. Agora, tem aqueles que pensam que estão pensando por eles mesmos, estão pensando pela cabeça dos personagens que o sistema deu, dos livros, eles ficam todos orgulhosos, repetindo tudo aquilo, né? Então, as pessoas vão estar sempre sendo manipuladas dessa maneira, para se misturarem, estarem junto e viverem as relações, os relacionamentos que ele quiser, para nascer as pessoas que vai formar as características fisionômicas que eles quiserem para pessoas de Estado, que é como a gente aqui no Brasil, é uma mistura danada, mas tem a mistura de Minas Gerais, tem a mistura da Bahia, a mistura do Rio, e nós brasileiros conseguimos detectar isso. E fora que nós brasileiros, a mistura deu a nós a chance de parecer com qualquer povo. O brasileiro pode parecer com um árabe, o brasileiro pode parecer com o italiano, com o francês, com o japonês, com o chinês, o que for. Tanto é que o passaporte da gente, alguns anos atrás, não sei se ainda continua isso, no mercado negro, era muito valorizado, porque um árabe podia se passar por um brasileiro, né, qualquer para fugir de alguma coisa, um francês podia dizer que era misturado aqui no Brasil, que era descendente de
de qualquer coisa aqui do Brasil, porque a nossa mistura que fizeram era para esses fins mesmo, que nossa fisionomia, nossas características fisionômicas proporcionasse isso. E aí você vê as outras nacionalidades, acontece a mesma coisa, mesmo que a gente sabe que os árabes têm aquelas características, né? No Egito, você olha as pessoas, você reconhece, eu morei lá, a gente reconhece que há diferença dos egípcios para outros árabes. E tem árabes de pele mais escura, tem árabes de pele mais clara. E na riqueza, na realeza, todos têm mais os olhos claros e as peles claras, cabelo liso. Então, eles dão mais valor também à beleza da herança dos brancos, que seria aqueles traços mais delicados, né? É claro que tem negros mesmo com os traços fortes dele, que são bonitos também. Não estou vindo aqui para criticar a beleza, eu só estou falando a mistura, como eles estão escolhendo. Se as pessoas pararem de ficar pensando, está discriminando, e se a gente passar a perceber, é melhor, gente, eu também sou misturada, né? E eu não estou discriminando, eu gosto de observar, eu gosto de analisar o que eles fazem conosco, e todos devem fazer isso, e não apenas vivenciar ou aceitar e deixar para lá. Está vivendo aqui, você está gastando seu tempo aqui, você todo dia vem para cá para ser escravo. Ainda que você pense que tem algumas coisas que te diverte, te distrai, tudo isso é esmola. São pequenas porções para que sua mente não colapse, porque nossas mentes humanas não suportam só maldade. Ela entra num processo de autodestruição. Não é que ela vai se acabar de uma vez, vai aos poucos. Não vê que as pessoas vão ficando doentes até morrer, de infelicidade, de tristeza. Já viram isso no passado? Muitas pessoas morriam de tristeza, de infelicidade, de saudade de alguém que morreu. É a mente entrando em colapso, certo? De alguma maneira. Agora, imagina só ver o mal. Essa mente vai começar a entrar no processo de autodestruição, sim. E para isso não acontecer, eles nos dão as esmolas do bem, do bom, da beleza, do prazer, dos apetites, tudo temporário. Nada é bastante. O temporário que eu já expliquei do bem e do mal é mais longo, mas é temporário também, mas é longo. E tem o temporário do prazer, o sexo que a gente tem hoje em dia tão curto e dá cansaço, e você fica viciado, querendo mais, não tem aquele sexo da energia sexual anterior a eles manipularem, que dava realmente o prazer e curativo. Os homens, ao ter sexo com a mulher, o líquido também, além de trazer bebês, era curativo para manter a vagina. Ainda talvez hoje em dia possa ser um pouco, mas está todo mundo contaminado. Então, era tudo assim, dar e receber. Não era só o prazer, muito michuruca, e a mulher, né? Ela foi muito desvalorizada, não podia nem ter prazer no passado, era considerado pecado. Agora eles querem que todo mundo faça, se misture, faça sexo o tempo todo, toda hora, né? Pensa em sexo, aí ficam colocando músicas, alimentos, vibrações, sons, tudo que for possível para ativar essa libido e deixar todo mundo enlouquecido, só procurando sexo. As necessidades e as prisões, as dependências do físico. O físico é a primeira prisão nossa. E ainda você tem que procurar alguém para conhecer, para fazer sexo, para casar, para ter filhos, tudo aprisionamento, tudo dependência. E além disso, nós estamos trazendo não pessoas para serem livres e viverem aqui o que elas mereciam e deveriam, mas para serem escravizadas e continuarem a manter este mundo de mentira, né? Que é o nosso mundo, esse mundo de enganação, de crueldade, injustiça e todo tipo de coisa ruim, com um pouquinho de coisas boas para continuarem aqui. Um pouquinho de prazer para continuarem aqui. Principalmente os homens, eles manipularam tanto os nossos homens que eles são mais difíceis de escapar de todas essas prisões, esses grilhões do uso errado da energia sexual, e a gente continua se mantendo assim. Os homens são tão fracos hoje em dia que qualquer coisa for do sexo aprisiona ele. Sabe, eles gostam de ficar falando que a primeira mulher era uma negra na África. E se era o contrário? E se a primeira mulher era branca? E da branca ele puxou, fez alguma coisa para aparecer a outra que seria asiática. E depois a negra. E se também não era nenhuma dessas três? Nem o asiático, nem o branco e nem o negro. Havia alguma outra
antes delas 3. E daí então ele dividiu essa uma em 3. Nós temos que estender as nossas mentes, deixar elas se expandir e não fixar as histórias do sistema, e principalmente aquilo que ele mais martelar. Isso aí é só dica, gente, ele não dá a verdade. Eles dão pistas e dicas para a gente. As historinhas que dão para a gente como realidade nos livros, né, que está oficializada, e também todas as historinhas de filmes, livros, são todas dicas e pistas. Não há realidade, não há verdade de verdade aqui dentro. Tudo é montado em camadas de pistas, dicas. E ele está jogando com aqueles que vão perceber ou não. Por isso que as pessoas que estão despertando, elas prestam atenção mais a filmes, elas vão pegando algumas mensagens e as outras não. Porque exatamente tudo isso está sendo feito para essas que pegam. As outras, elas vão pegar conectando com o conhecimento e tudo que o sistema criou para elas pensarem que é a realidade, que é o mundo, e elas ficam ali presas e vão buscando cada vez mais dentro do sistema. Elas não se libertam nunca. Elas pensam que elas estão se libertando ao pegar mais e mais conhecimento do sistema, mas é o contrário. Quanto mais e mais conhecimento do sistema, que é bom para você viver aqui dentro, mas não é bom para você ser um ser humano livre e desperto. Sua mente fica abarrotada com o que é dele e vazio do que era seu, do que é seu, do que é da verdade de você como sendo humano antes de estar aprisionado. Bom, agora eu vou parar aqui a segunda parte. Na terceira parte nós continuaremos com o tema dos indígenas. E o interessante é que o importante não é colorir com o branco, é colorir com o negro. Atualmente eles estão querendo colorir com o negro, dar mais pinceladas de negro no branco. Por isso que eu coloquei esta imagem e disse: o escuro colorindo o branco o escurece. Mas por que não a gente colorir ao contrário? Irmos na África, levar bastante brancos e misturar e colorir com o branco também. Assim acaba com essa mania deles de querer nos forçar a nos misturar, a nos forçar a nos colorir. E talvez os blocos de imagens que eu tive há muitos anos atrás estejam certos. Eles não querem mais que as pessoas da massa, que formam a massa, venham a ser brancas, mas sim coloridas, de várias tonalidades, do escuro a um pouco mais claro, mas sempre ali dentro daquelas nuances. Somente eles estarão sendo os brancos ou os negros originais. Sabe, na minha série Atenem, a história dos nascidos e não nascidos, eu vou contar a vocês sobre negros que estavam em uma outra sala. E como eram esses negros? Eles não tinham os cabelos que os nossos negros têm. Talvez eles deixaram os nossos negros com esses cabelos para dar aquela coisa da terra, de povo da terra. Porque os negros, eles são mais fortes. Vocês já perceberam como eles são bons para correr? Eles são fortes, não é? Então, eu acho que eles queriam dar aos negros essa ideia de que eles são primários, que eles são aqueles que são da terra, estão ligados a essa força da terra. E os negros dessa outra sala, eles não tinham o cabelo encaracolado, eles tinham lisos, mas era um cabelo diferente. Mas eu vou deixar para contar na série Atenem. E nós temos que nos lembrar de outros, dos aborígenas, que a gente não sabe como eles chegaram a isso. Claro, a gente sabe, mistura, mas de somente uns traços, esse nariz, esse rosto, esses traços que deu a característica para esses povos, estavam em alguns, e eles separam esses alguns e transformam em família, num grupo, e depois vai misturando entre eles mesmo, e depois tem a etnia, tem este grupo de indígenas diferente.
Para a gente começar a matutar, nós temos que ler tudo que o sistema mostra, o que ele quer que entre na nossa cabeça e fique como verdade. E depois ele joga algumas extensões. Mas é que descobriu isso, aí agora tem uma novidade que cientistas, historiadores e blá blá blá, esse monte de gente, né, de personagens do catálogo dele com vários títulos, dizendo outras coisinhas, mas tem sempre aquela oficial e depois as extensões. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem sobre extensões e historinhas que eu chamava de puxadinhos que o sistema dá para suas histórias. Em tudo mesmo. Mas eles também falam dos indígenas, do povo nórdico, que são os brancos, né? Que haviam aqueles grupos que viviam como selvagens, mas bem organizados e tal. Em tudo, gente, eles fizeram essas divisões para chegar a esse montão de coisas, montão de nacionalidade, montão de línguas, de cultura, uma coisa chata pra caramba, só gosta quem está mesmo manipulado pelo sistema, que adora entrar nessa das diferenças do sistema, das novidades. Quando você desperta, você vai eliminando tudo isso. Então, agora eu paro por aqui, fiquem todos bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.